Oi, pessoal. Meu nome é Sabrina. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre propósito, sobre a minha trajetória espiritual, sobre como que tudo se deu para eu ter hoje o propósito de passar, né, o que eu venho aprendendo com a minha espiritualidade ao longo desse tempo. É, Então vamos lá, né? Tenho 24 anos. Eu me chamo Sabrina, atualmente eu moro em Belo Horizonte e o tempo que eu comecei a perceber, né, que eu estava entrando em contato com a minha espiritualidade ou com uma força, com algo mais elevado, né, foi mais ou menos 5 anos atrás e foi um processo muito interessante, né, porque foi um tempo onde eu tive que entrar para dentro de mim, né? Como se a vida tivesse me colocado em stand-by e falado, agora você vai olhar para você. E aí eu comecei, né, a entrar em contato com o que é sombra, né? E o que a gente renega ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. E comecei a me curar através daquilo ali. Tive uma depressão, voltei para a terapia e nesse tempo eu ouvi falar na primeira vez na palavra ayahuasca, né? E alguma coisa dentro de mim falou assim, cara, esse é um dos seus caminhos. E foi uma coisa tão incrível a sensação do meu corpo, sabe? Mas hoje eu consigo compreender isso. Naquele momento, né, quando estava chegando aquela informação para mim, era tudo tão novo que eu ainda não tinha essa sensibilidade e o entendimento, né? Então, comecei a procurar sobre, a ver que pessoas é, relatavam, né, ter saído da depressão, ter vivido coisas realmente notórias para elas se curarem, para elas se desenvolverem, para elas se tornarem mais autênticas sobre quem elas realmente são. Então eu falei, cara, eu acho que isso aqui é pra mim, eu preciso disso. E aí foi passando o tempo, a cada dia eu ouvia falar mais sobre isso, eu ouvia as pessoas falando, e de uma forma aquilo ainda estava inacessível para mim, né? E eu tentava sempre planejar de vir em Belo Horizonte, consagrar a medicina e nada acontecia, nada dava certo. E passou um tempo, na verdade passaram-se 3 anos, e eu conheci um amigo e ele falou comigo que consagrava Santo Daime, né, na cidade dele, e eu falei, você tá de brincadeira? Eu moro do lado dessa cidade, nunca ouvi falar. Fiquei chocada e as minhas crenças não colocavam como eu acessar a medicina através do Santo Daime. Eu pensava que eu ia tomar ayahuasca pela forma livre, xamanista. Hoje eu sou daimista e foi a melhor escolha da minha vida. E eu tô contando isso aqui, além de ser uma apresentação, né, sobre quem sou eu, sobre o propósito desse canal, né? Porque é muito interessante a gente entender que a espiritualidade, que os nossos guias, os nossos mentores, eles estão dando sinais pra gente o tempo todo, sabe? De onde é, qual é, quando que vai ser o nosso encontro, sabe, com o que é para nós. E todos os dias a gente vai pegando sementes e sementes e ali vai se transformando em algo muito maior, mas é baseado num dia de cada vez, né? Eu demorei 3 anos para conseguir acessar a medicina pela primeira vez e desde o meu primeiro trabalho foi uma experiência que eu sabia que eu tava me encontrando comigo mesma, que eu tava me dando uma oportunidade de resgatar minha alma, né? E isso foi o abrir de portas para que eu pudesse viver com mais satisfação, com mais presença, com mais disciplina no que eu tenho que fazer para mim mesma. Qual que é a minha função aqui? Qual que é a minha missão?
né? E a gente se questiona tanto, né, de não estar fazendo a nossa missão, de estar no lugar errado, das coisas não estar saindo como a gente quer, né? Mas a gente já se perguntou se a gente se coloca disponível para receber as coisas que estão pra gente, porque a gente tem que se sentir merecedor, né? A vida pode sim ter todas as coisas para nós, mas se as nossas crenças coloca como impossível, coloca como algo muito difícil, a gente entende que não é para nós, né? Então, assim, é muito bom a gente se colocar consciente e entender que a nossa missão, ela tá sendo vivida no dia a dia, sabe? Que a gente já tá vivendo a nossa missão de alma, que isso já tá acontecendo, que os lugares onde você frequenta, as pessoas que você convive, elas estão sendo sim transformadas pela sua missão de alma, sabe? E a sua missão de alma é passar o que você tem de melhor, né? É contribuir, é compartilhar, né? Assim que a gente se torna próspero, compartilhando aquilo ali com o próximo, com o outro e entendendo que a gente está dando o nosso melhor, né? Então, a nossa missão de alma não é algo grandioso e que todo mundo tem que observar, sabe? A observação maior, ela tem que vir da sua consciência, pautada no que você quer para você, no que te faz feliz, no que te satisfaz, no naquela sensação de quando você tá vivenciando aquilo ali, que você acredita ser sua missão, aquilo ali te dá bem-estar, aquilo, qual que é a sensação que te causa, sabe? Então é muito importante a gente estar consciente e entender que às vezes a nossa missão tá simplesmente no bom dia que a gente vai dar na padaria que a gente vai comprar o nosso café da manhã. É muito importante tirar, né, essa glamorização de que a gente uma hora vai fazer uma coisa maior e gigantesca, porque se a gente não der o primeiro passo, nunca vai acontecer, né? E quando a gente realmente tiver lá vivendo a satisfação plena de estar executando, né, o que a gente acredita que vai ser tão normal para nós, vai ser tão algo do nosso dia a dia que a gente vai entender que isso realmente é a nossa missão. Quando a gente chega lá e vê que aquilo ali nada mais é do que o esforço contínuo, um dia de cada vez, executando sem parar, essa é a nossa missão. A gente entende que a gente se colocou disponível, né, para confiar. Eu preciso só fazer a minha parte, né? E todo o resto, né, Deus traz. É muito importante a gente entender que as leis do emertismo, elas são muito presentes no nosso dia a dia. Então, se a gente faz aqui embaixo, lá em cima já está disponível para a gente, né? Aqui é a semeadura. A gente precisa estar consciente do que a gente está plantando, porque se a gente sabe o que a gente está plantando, com certeza é o que a gente vai colher. Então é muito interessante, né? A gente saber que é importante que a gente faça a nossa missão um dia de cada vez, sem parar, né? Então, há 4 anos tentando me comunicar com as pessoas, falar sobre o que eu venho aprendido espiritualmente, tenho tentado colocar minha mente mais numa frequência ordenada, por mais que a vida não seja linear, sabe? Porque a gente precisa disso, desse pedacinho sendo feito todos os dias, porque senão a gente nunca vai ver os reflexos, sabe? A gente tem a tendência de, quando a gente não vê o resultado logo de cara, a gente já desistir daquilo ali, né? Mas é a vida pedindo que você confie, porque grandes transformações não são da noite pro dia, né? As coisas precisam se nutrir. O nascimento, o gerar da vida é a maior experiência que a gente pode ter, que todas as coisas precisam de um tempo de maturação para vingar, para se desenvolver, para ter estrutura o suficiente, né? Para viver aqui na Terra, para se comprometer com o propósito, precisa de um tempo.
tudo leva tempo, né? A gente tem essa necessidade de achar que todas as coisas vão vir assim, que a gente vive num mundo de comparações, né? Enquanto a gente observa o outro e a gente vê a realidade dele de acordo com o que você queria estar vivendo, a gente acredita que já estava assim, sabe? Que foi uma coisa sorte. Mas é um plantio diário, é uma coisa de cada vez, sabe? É um equilíbrio de fazer todos os dias, mesmo todos os dias você não tendo a mesma disposição. É muito importante ter a intenção e o compromisso, sabe, com as suas coisas, a disciplina com você mesmo, né? Porque tem coisas que só você pode fazer. Existe o livre-arbítrio, né? É uma coisa que é muito vívida. E quanto mais você posterga nas suas atitudes que só dependem de você, mais difícil vai ser para você entender que você já acessou sua missão, que você já está vivendo o seu propósito, sabe? É só uma crença que não está permitindo que você visualize as coisas da forma que elas são, sabe? Muitas das vezes a gente se aprisiona em referências que a gente acredita que tem das coisas, né? Mas de repente tudo se expande e a gente vê que nada daquilo era o que a gente estava vendo. Então é muito importante tirar, né, o julgamento do ego, porque o ego nada mais é do que uma proteção para que a gente não se frustre, para que a gente não se decepcione, mas automaticamente, quando a gente fica paralisado nas construções que o ego faz, a gente permanece estagnado, sem crescimento. Então é muito importante ter um olhar de desafio, sabe? Olhar para a vida e falar: eu já tô aqui, o desafio maior que foi me desenvolver, nascer, crescer, sabe? Quantas dores a vida não já te trouxe simplesmente por estar aqui, né? Então a gente tem que se colocar à disposição de viver coisas com satisfação, porque é tudo baseado nas crenças, na forma que a gente visualiza a vida, na forma que a gente acredita que a vida está disponibilizando as coisas para nós, né? É muito importante que a gente entenda que o mundo real não é as referências que a gente tem, né? As referências que a gente tem nada mais é do que a forma que a gente enxerga o mundo, só isso. Não significa que o mundo é daquele jeito ali. Então é importante que a gente desconstrua um pouco de cada vez, um passinho de cada dia, sabe? Para a gente entender que o nosso propósito é muito maior do que ser algo que as pessoas estão notando, sabe? Porque no propósito espiritual, isso aqui, esse corpo, essa matéria, é só um momento, né? É só momentâneo. A energia que você tá emanando é isso que tá ficando gravado. É isso que vai fazer a diferença. A intenção que você coloca nas atitudes que você tem é isso que vai fazer referência no coletivo, no tempo permanente, né? No tempo de Deus. Então é muito importante que a gente se comprometa antes de comprometer com o externo, né? Com o que os outros vão pensar, o que a sociedade tá vendo. O que você tá sentindo? Quais são as referências que você tá trazendo para você que tá te libertando, sabe? É muito importante que você tenha clareza de onde você quer chegar com tudo isso aí que você tá carregando até agora. E o que você já recebeu por ter vivido e carregado todas essas crenças e referências? Será que não tá na hora de soltar e transformar? Fazer uma reciclagem dentro de nós mesmos e entender que tudo é passageiro, sabe? Uma vez eu escutei de um amigo uma frase: tudo é permanente, exceto a transformação, sabe? Porque ela se transforma sempre. É muito louco isso, né? Porque a gente acha que a gente tem uma crença de que tudo vai permanecer aqui, que a gente precisa construir e materializar. E sim, é muito necessário, mas desde que haja um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? As nossas crenças, elas precisam estar alinhadas com aquilo que a gente está buscando, porque senão vai ter um bloqueio,
né? Imagina uma veia que passa sangue e ela tá entupida. O entupido é as suas crenças, os seus bloqueios, não vai deixar o sangue fluir da forma que tem que ser, sabe? Então, por mais que tenha intenção em um lado do braço, para chegar na materialização, tem que percorrer nesse caminho que tá bloqueado, sabe? E o que você tá fazendo? Você tá se nutrindo o seu corpo, você tá se desenvolvendo fisicamente, você tá fazendo quais esforços, né, para se desenvolver, para se curar daquilo ali, dessa veia entupida, né? E as suas crenças, né? Você tem limpado as suas crenças? Você tem feito essa faxina interna antes de querer colocar o externo em evidência? Às vezes a vida coloca a gente para dentro para que a gente possa se sintonizar com nós mesmos, para quando a gente tiver a oportunidade de ir para fora, para que a gente vá com mais lucidez, com mais força de vontade no que a gente realmente quer, né? Na intenção que você acredita e não que os outros julgam melhor para você, né? Então, eu acho que essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, né? Sobre o nosso propósito, a nossa missão, o que é a nossa missão, né? Porque às vezes a gente fica parado achando que não tá fazendo nada, mas já tá tudo acontecendo, sabe? Então todos os guias, todos os espíritos, todas as falanges que precisam te acompanhar já estão aí com você. Basta ser acionado, sabe? Então vamos olhar com mais amor, com mais carinho, né, para o nosso lado espiritual, para que a gente possa materializar coisas aqui na vida e com um auxílio tão. É um auxílio que não abandona, sabe? Que por mais que nós, em alguns momentos, a gente pode abandonar, fingir que não tá ali, mas basta que a gente chame, sabe? Para eles estarem ali ativos na nossa frequência, tentando nos auxiliar a resolver a demanda, sabe? É muito importante, cara, que a gente tenha essa clareza de que qualquer momento que a gente chamar, eles vão estar disponíveis, né? Mas a gente precisa chamar. É muito importante também a gente ter essa clareza de que eles não vão fazer nada sem que a nossa vontade seja atendida, né? Então, é isso, pessoal. Não vou me estender muito mais. Até uma próxima e gratidão.